Amados, cada um de nós carrega, nas camadas mais profundas do ser, uma memória vasta e silenciosa. É como se houvesse, gravado na própria estrutura da alma, o rastro de tudo o que já foi vivido, sentido, sofrido e superado. Essa memória não tem começo marcado no calendário nem fim anunciado. Ela simplesmente existe, atravessando encarnações, famílias e eras, como um rio subterrâneo que molda o terreno mesmo quando ninguém o vê. A essa memória profunda chamamos de ancestralidade. Ancestralidade é tudo aquilo que veio antes de você. Não importa o tempo, não importa a distância. Pode ser algo de uma vida relativamente recente, ou pode ser algo que se arrasta por milênios, tecido nas fibras mais sutis do seu ser. Quando consideramos que cada alma viveu centenas de encarnações somente neste planeta, é natural compreender que carregamos uma história extraordinariamente longa. Fomos muitas pessoas, em muitos tempos, em muitos lugares. Cada uma dessas existências deixou uma marca, uma impressão, uma semente de experiência plantada no campo da consciência. Estando a alma encarnada num corpo material neste mundo de expiações e provas, todas as lições necessárias foram sendo vivenciadas uma a uma com a paciência infinita do tempo. O propósito sempre foi o mesmo: que cada fractal de alma pudesse completar o seu aprendizado, integrar o que experienciou e, enfim, realizar sua ascensão. E o momento presente, este instante que você habita agora, é o mais precioso, dentro dessa longa e corajosa caminhada. Ao longo das sucessivas encarnações, cada alma aprendeu na pele o que significa viver na dualidade. Aprendeu a diferença entre a bondade e a crueldade, entre a abundância e a escassez, entre o poder e a submissão, entre a saúde plena e o adoecimento, entre ensinar e aprender, entre liderar e ser conduzido. Todas as polaridades foram experimentadas, sem exceção, porque é justamente no contraste que a alma compreende. É no escuro que se aprende o valor da luz. É na ausência que se desperta o reconhecimento do que é essencial. As polaridades são os extremos naturais de um mundo onde a dualidade é a regra, e o grande aprendizado oferecido aqui foi sempre orientado pela lei de causa e efeito. Cada ação gera uma resposta, cada escolha abre um caminho. Cada experiência, em qualquer das polaridades, te convida a alma a descobrir que o verdadeiro equilíbrio está no caminho do meio, não no extremo do prazer, nem no extremo do sofrimento, mas na serenidade de quem já viveu os dois e encontrou a paz que não depende das circunstâncias externas. Esta escola de almas não foi fácil para ninguém. Somente os espíritos verdadeiramente corajosos aceitaram o desafio de experienciar um mundo de terceira dimensão com a consciência reduzida, submetida ao véu do esquecimento. Entramos aqui sabendo que não lembraríamos de onde viemos. Aceitamos a limitação como parte do acordo, porque é justamente na ignorância temporária de nossa verdadeira natureza que o aprendizado se torna genuíno e profundo. Não há mérito em superar algo que não representa desafio, e aqui os desafios foram reais. Somente quando esses véus forem completamente erguidos, cada um poderá mensurar, com a plenitude da consciência desperta, o tamanho e a importância deste momento. Então, cada alma vai sentir na sua essência o sabor verdadeiro de ter vencido o que pode ser considerado o maior desafio que um ser pode aceitar dentro dos universos infinitos. Haverá um reconhecimento profundo, uma gratidão que ultrapassa qualquer palavra, por tudo o que foi enfrentado e transformado ao longo desta jornada tão singular. Mas antes disso, é necessário um trabalho essencial: limpar as memórias ancestrais que ainda habitam cada um. A quinta dimensão é uma frequência de vibração muito mais elevada.
e ela não comporta energias densas de terceira dimensão. Assim como uma porta magnética impede a passagem de quem carrega metal junto ao corpo, a frequência elevada da ascensão não permite a entrada de padrões vibracionais que ainda ressoam com a dor, o medo e o sofrimento acumulados. Por isso, a limpeza é um passo indispensável, não como punição, mas como preparação natural. A ancestralidade, vista por essa perspectiva, é um conjunto de memórias de baixa vibração que permaneceram junto de nós porque causaram dor intensa e sofrimento marcante. O ser humano tem uma tendência natural a reter as experiências difíceis por mais tempo do que as positivas. As alegrias passam como brisa suave. As feridas ficam gravadas como cicatrizes invisíveis na alma. Não por fraqueza, mas porque a dor deixa um sinal de alerta que o inconsciente interpreta como necessário para a sobrevivência. Mas esse mecanismo, que um dia serviu à proteção, hoje se torna um obstáculo à liberdade. É importante compreender a diferença entre karma e trauma, pois ela é fundamental neste processo de cura. O karma é o resultado de algo doloroso que causamos ao outro. Ele exige resgate, porque é uma dívida contraída através das próprias ações. Ninguém se liberta do karma sem que ele seja quitado de alguma forma, seja pelo sofrimento, seja pela compensação consciente, seja pelo amor que transforma. Já o trauma não é uma dívida. Ele não exige resgate. É apenas a memória de algo que já foi vivido. Na maioria das vezes, a lembrança do próprio sofrimento que cada alma precisou atravessar para honrar seus karmas. O trauma pede cura, não pagamento. Pede compreensão, não repetição. Raiva antiga, medo sem origem aparente, sensações de fome, doenças que parecem não ter causa física, padrões de sofrimento que se repetem. Tudo isso pode ser o eco de memórias ancestrais que ainda aguardam reconhecimento e liberação. Não são apenas as próprias experiências que carregamos. Também trazemos as lembranças daqueles que estiveram ao nosso lado em cada época, familiares, companheiros de jornada, seres que reencontramos vida após vida. As chamadas doenças hereditárias, os padrões familiares que se repetem de geração em geração, as dificuldades que surgem sem explicação lógica, grande parte deles encontra raiz nessas memórias coletivas compartilhadas ao longo de muitas encarnações. Curar a ancestralidade é, portanto, um trabalho intenso, mas profundamente libertador. Exige disposição, presença e dedicação. O primeiro passo é tomar consciência desse passado, olhá-lo com compaixão, compreendê-lo sem julgamento e então permitir que ele vá. Não se trata de negar o que foi vivido, nem de fingir que a dor não existiu. Trata-se de reconhecer que aquelas experiências já cumpriram seu propósito, que a lição foi aprendida e que a energia que mantinha essa memória presa pode agora ser liberada e transformada. Cada portal de luz que se abre, cada pulso de energia fotônica que chega ao planeta, é uma nova oportunidade para essa limpeza acontecer de forma mais profunda e abrangente. Observe os sintomas que surgem em momentos de maior intensidade energética. O desconforto físico, as emoções que emergem sem aviso, os sonhos vívidos, a sensação de peso ou cansaço sem causa aparente. Esses sinais não são punição. São indicadores preciosos do que ainda precisa ser curado. São a linguagem da alma dizendo: aqui ainda há algo para ser reconhecido e liberado. E a boa notícia é que não é preciso sofrer mais do que o necessário. Se o trabalho sozinho parece pesado demais, buscar ajuda é um ato de sabedoria, não de fraqueza. Existem muitas práticas e técnicas que facilitam essa liberação de forma gentil e eficaz, sem que seja necessário revisitar cada detalhe doloroso do passado. Apesar de todo o peso que essas lembranças podem trazer,
A ancestralidade é, em sua essência, a nossa própria história. Triste ou alegre, dolorosa ou luminosa, ela representa a trajetória extraordinária que trilhamos passo a passo, desde o momento em que aceitamos a experiência na dualidade. É a prova viva de nossa coragem, de nossa resiliência, de nossa capacidade de continuar mesmo quando tudo parecia impossível. Quando estivermos plenamente livres dos véus e a consciência se expandir em toda a sua magnitude, olharemos para trás com profundo orgulho por tudo o que foi enfrentado e superado. Sentiremos gratidão por cada cicatriz, por cada tropeço, por cada momento de escuridão que nos ensinou a valorizar a luz. Até lá, que possamos compreender com cada vez mais clareza que o sofrimento que ainda sentimos não é presente, é memória. É o eco de algo que já passou. E como toda memória, ela pode ser honrada, compreendida e finalmente libertada. O pior já ficou para trás. O que vem agora é a colheita de tudo o que foi plantado com tanto esforço e dedicação. Confie no processo, confie em si mesmo, confie na sabedoria da alma que carrega tudo isso com uma graça que muitas vezes não conseguimos ver, mas que sempre esteve presente. Eu sou Vital Froze e minha missão é o esclarecimento. Namastê.